Mais de 50 mil pessoas são esperadas para a Feira do Livro Espírita, que acontece em sua segunda edição aqui na cidade de Bauru até o próximo dia 3 de maio. Para contar detalhes sobre a programação desse evento, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara, no programa Entrevista, o César Esteves Moron. Ele é presidente da Associação Chico Xavier, que é organizadora desta segunda-feira do Livro Espírita. César, eu queria te agradecer por ter aceito o convite para estar aqui conosco mais uma vez para falar sobre a programação desse evento. Nós que agradecemos a oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre esse evento que é aberto a toda a população bauruense e traz em evidência a literatura. Bom, é a segunda edição da Feira do Livro Espírita. Como surgiu a ideia, lá na primeira edição, lá em 2014, de realizar um evento dessa monta aqui na cidade? Como todos sabem, 2 de abril comemora-se a data de nascimento do grande médium Francisco Cândido Xavier. E na primeira edição da feira nós pensamos o que nós poderíamos fazer para homenagear esta pessoa tão importante que foi Chico Xavier. Ele era uma pessoa simples, não gostava de coisas assim suntuosas. E aí falou assim, não, é o livro. Ele se dedicou ao livro. Psicografou mais de 480 obras. Então falou, vamos fazer uma feira e uma exposição do livro espírita e homenageamos o nascimento de Chico Xavier. Então a feira surgiu como uma forma de homenagear o médium Francisco Cândido Xavier, que em 2 de abril de 2015 comemorou-se 105 anos do seu nascimento. E a segunda edição da feira, ela aumentou com relação ao ano passado, né? Um mês de atividades. Conta pra gente um pouquinho da programação desse ano. Nós aumentamos em 10 dias o evento desse ano. Porque como na primeira edição, nós não esperávamos a procura, o interesse da população em geral. Como nós funcionamos no mesmo horário do shopping, então as pessoas vão dar uma passeada, aproveitam que estão na cidade, param e participam desse evento. Então nós elaboramos uma programação de palestras diárias, além dos livros que estão expostos na feira. Então nós temos vários expositores da região e do Brasil que tratam de temas relacionados à vida. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o nosso folder, entrar no site da associação, nós vamos ver que os temas, a abertura, por exemplo, tratou do tema A Vida é Feita de Escolhas. Deus segundo Jesus Cristo. Nós temos a Maria José Barbosa, que vai falar da importância da autoestima para ser feliz. Nós temos o Wilson Dispostes, que vai estar no domingo, dia 12. Ele que é da cidade de Birigui. Dr. Wilson, ele é especialista na área de drogas. Ele tem uma comunidade que trata da recuperação e aconselhamento familiar. Então ele estará vindo fazer um seminário para a nossa reflexão, que a nossa cidade de Bauru está carente de profissionais como o Dr. Wilson. Principalmente para os familiares daqueles que convivem com este problema. Então é um momento de reflexão. Nós temos aqui o mineirinho Jamiro dos Santos, no dia 14, ele que conta seus casos, né? Não conheço um mineirinho que não tem um caso no bolso, então ele vem, trabalha bastante esta questão. Nós temos o professor Dr. Severino Celestino, ele, que é uma das maiores autoridades na atualidade no estudo da Bíblia. Ele faz a tradução diretamente do hebraico. Ele vai ter 2 seminários no dia 18 conosco, contando um pouquinho de como é a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Nós temos o Manolo Quesada. Gostaria de fazer uma chamada especial para a Ditinha Calisto, que ela é de José Bonifácio, aqui perto de Lins. E ela vai ter uma atividade na sexta-feira à tarde, é uma oficina sobre o perdão. Porque todo mundo fala, precisa perdoar, nós precisamos perdoar, mas como é que nós fazemos para perdoar alguém que pisa ou pisou no nosso calo?
O falar é fácil. Todo mundo, intelectualmente, sabe que o melhor caminho é o perdão. Mas e o coração? E aquele negócio que sai de dentro de nós, que parece que queima, quando alguém nos contraria de uma forma mais acentuada? Então a Ditinha vai fazer uma oficina, não é palestra, ela vai trabalhar essa questão. Como é que nós conseguimos forças para perdoar, para não vibrar negativamente, não desejar o revés àquela pessoa que possivelmente nos tenha prejudicado. Então a Ditinha, ela fala com o coração. Temos no dia 25 e 26 o psicólogo Adenauer Novaes, com a sua fala clara, objetiva. Ele vai tratar na tarde do dia 25 do seminário Amor, Sexo e Espiritualidade, que ainda é tabu para algumas pessoas e para outras é um desconhecimento. As pessoas têm algumas atitudes, mas não fizeram uma reflexão com relação à espiritualidade. À noite do dia 25, ele vai tratar da depressão, cura e espiritualidade. Encerrando a participação do Adenauer no domingo, ele fará um seminário às 14 horas com o tema Evangelioterapia, a ciência de amar. Porque, como disse Jesus, no amor está o remédio para todos os nossos males. Será que nós exercitamos o amor? Gostar, querer bem é uma coisa, mas e amar? Por isso que ele vai trabalhar o tema Evangelioterapia, né? Tá na era moderna, né? As terapias, né? Então procure, se você tiver essa oportunidade, nesse domingo à tarde, conhecer um pouquinho mais do amor e como nós podemos amar para o nosso próprio benefício. Porque muitas vezes nós confundimos amor com posse. Minha mulher, meus filhos, né? E a gente chama isso de amor. Mas quem vai fazer o seminário é a Adenauer. Então aqui eu só estou falando algumas coisas para a gente motivar. Vá que você vai aprender um pouquinho mais sobre o amor. César, eu estava dando uma olhadinha nessa programação. Um destaque também, né, um nome muito conhecido no Espiritismo, é o João Berbel, que atua com cirurgias espirituais. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa cura pelo Espiritismo. Tá. O João Berbel, ele vai estar no dia 9 aqui no nosso evento. Só esclarecendo que neste evento aqui em Bauru, ele virá para autografar os seus livros. Ele tem mais de 200 livros. Todos, a renda dessa venda é revertido para o IMA, que é o Instituto de Medicina do Além. É um hospital que existe na cidade de Franca. Então ele virá aqui autografando e fará uma palestra no dia 9 às 20 horas. Tá? Então é o trabalho da feira. Em Bauru, nesta oportunidade, ele não vai trabalhar com a questão de cura, que é a primeira pergunta que os nossos telespectadores farão, é isso aí. Então, na cidade de Franca, ele atua com esses trabalhos às quartas-feiras e aos sábados. Eu já estive lá umas 5 vezes acompanhando a atividade do médium João Berbel, e o dia que tinha menos pessoas, tinha 3.000 pessoas. Então, é uma atividade muito organizada, em que ele faz, a primeira vez que a pessoa vai, é o primeiro atendimento, ele faz o atendimento a cada um e dá uma medicação, quase que assim, uma fitoterapia. Eles produzem no laboratório dele uma medicação baseado em ervas, em plantas. É distribuído gratuitamente essa medicação, as 3.000 pessoas, cada um com a sua necessidade, recebe, e dentro de um mês ele retorna no dia pré-agendado, na saída desta consulta, para que seja feita a cirurgia espiritual. O interessante é que na cirurgia espiritual não existe nenhum tipo de corte, não existe nenhum tipo de sangramento, porque senão já seria uma cirurgia material. Então, na cirurgia espiritual, os espíritos atuam em cada pessoa que vai
para ser atendida. Os espíritos veem as necessidades espirituais, qual o problema que a pessoa tem, se é de origem estomacal, se é de origem nervosa, enfim, cada um com a sua dificuldade, e ele então atua primeiramente através da medicação, nessa semana ou quinzena que antecede, e no dia então a pessoa deita numa maca que existe lá, o médium João Berbel vem e faz a atuação. Essa atuação é uma imposição de mão, é um toque, é um esfregar em determinada região. Não tem nada dolorido, nada de corte, não tem anestesia, não tem nada disso aí. E o que é assim, interessante é o depoimento das pessoas depois que passam por um processo de uma cirurgia espiritual. Porque João Berbel inicia os trabalhos lá falando assim: não sou eu que curo, é você, meu irmão, que está vindo aqui, que muda a sua atitude. Se nós estamos com alguma doença, ela é um reflexo de alguma conduta nossa inconveniente. Se eu tenho problema estomacal, se eu tenho uma úlcera, eu preciso ver como é que eu estou conduzindo a minha vida, como é que eu faço as minhas refeições. Porque não adianta nada você vir tirar aquela úlcera e continuar com aquele comportamento inadequado. Dali 3 meses, volta novamente aquela doença. Porque você retirou o problema físico, mas não resolveu aquilo que está te prejudicando. Isso vale também pela ansiedade, que eu acho que é o mal do momento e que se avizinha a depressão. Nós somos muito ansiosos, marcamos várias coisas quase que no mesmo horário. Se você vai, por exemplo, numa consulta médica, você tem que ter um período maior. Você sai para trabalhar, você não pode mais sair 10 minutos antes com o nosso trânsito. E nós nos esquecemos disso. E sempre que a gente sai no trânsito, não tem um que não encontra um barbeiro na sua frente ali, que fica para pronto. Você já desencadeia esse processo. Então, o processo de cura ele começa falando, aqui nós ajudamos. Mas se cada um não se ajudar, o processo de cura não se estabelece. Eu lembro, nessa comparação dessa fala, com o que Jesus falava. Quando Jesus terminava uma cura, ele dava uma receita para a pessoa. Ele fala, meu irmão, minha irmã, vá e não peques mais. E em alguns casos que eu entendo que ele achava que era mais grave, ele alertava mais ainda. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não é uma ameaça de Jesus. Jesus faz um alerta. Olha, meu irmão, você está curado. Tua cegueira sumiu. Agora, se você continuar fazendo as mesmas coisas, ela vai voltar e vai voltar pior. Uma recaída na doença é pior do que a primeira vez. É que nem dengue. Você pegou uma vez dengue, toma cuidado, que a segunda vez ela volta mais apertada. Então, Jesus já esclarecia. Então, na questão da cirurgia espiritual, o médium, os espíritos ajudam muito. Mas é necessário que cada criatura faça a sua parte. É a mesma coisa que quando nós estamos com febre. A febre não é uma coisa negativa. A febre é um grito do nosso organismo nos avisando, tem alguma coisa errada. Tem algo que não está normal. E aí, em virtude deste grito, deste alerta, nós tomamos providências. Vamos tomar uma medicação, mas é necessário que eu descubra o que está causando aquela febre. Espiritualmente é a mesma coisa. Não dá para continuar fazendo tudo o que nós fazemos na vida. Se temos um problema físico, nós temos que fazer a nossa reflexão. A doença é uma mensageira. A doença está trazendo uma mensagem de alerta para cada um de nós. Nós temos que aprender a ler essa mensagem. Com certeza. César, eu queria que você falasse um pouquinho das obras que vão estar disponíveis. Eu sei que muitas delas em preços promocionais, e a gente ouve muito falar assim, livro espírita, romance espírita. Né? Que tipo de obras aí vão estar disponíveis ao público, inclusive ao público que não é, as pessoas que não seguem
a doutrina espírita, que são pessoas leigas, mas que se interessam pelo assunto? Olha, nós temos na feira os mais variados tipos de literatura. Nós temos contos, nós temos romances, nós temos livros filosóficos, livros biográficos, enfim, da literatura espírita nós temos livros psicografados, livros não psicografados. Esse é o objetivo da feira, trazer uma variedade para que as pessoas possam se interessar por determinado assunto. Nós estamos com mais de 1.400 títulos. Esperamos vender em torno de 15 mil livros. No ano passado vendemos 10 mil livros. Esse ano a demanda deve ser em torno de 15 mil livros. E nós trazemos separados por temas. Por exemplo, todos eles estão com promoções de 30% a 50% de desconto. E ele tem a etiquetinha no próprio livro, quando você pegar e falar, o preço normal é tanto, aqui na feira está saindo por tanto. Para cada um ter uma comparação. E aonde tem um desconto maior, tem uma setinha vermelhinha indicando esse tipo de desconto. Nós salientamos que estamos trazendo a série Nosso Lar, chamada A Vida no Mundo Espiritual, que foi aquela série que Chico psicografou com André Luiz, que foi logo no começo, que começa com o Nosso Lar. Essa série, A Vida no Mundo Espiritual, traz o que acontece com as pessoas, o que acontece com cada um de nós após a morte. Como funciona esse intercâmbio com a espiritualidade. Enfim, essa série, A Vida no Mundo Espiritual, vem nos dizer que os mortos estão mais vivos do que nunca. Então começa o livro Nosso Lar, os mensageiros, missionários, entre a terra e o céu. São relatos dos espíritos de como funciona esse intercâmbio. E o Nosso Lar é a surpresa do espírito André Luiz, que não era uma pessoa que não era espírita quando viveu aqui na Terra, era um médico que viveu no Rio de Janeiro. E ele desencarna e começa um sofrimento, porque ele tinha uma religião, mas não era praticante. Ele tinha o rótulo de religioso, mas ele não vivia aqueles conceitos, não tinha aquela fé em Deus. E aí ele passa por diversas dificuldades, né? E então é narrado nessa série que nós chamamos A Vida no Mundo Espiritual. Muitas pessoas falam assim, ninguém voltou para contar. Como é que é lá? Ninguém voltou para contar. Então o Chico tem essa série, só ela. São 13 livros falando de mediunidade, falando de desencarne de pessoas, de reencarne, mostrando, né, como que funciona esse intercâmbio. E principalmente mostrando que, acreditando ou não, esse intercâmbio existe. Você perguntou sobre romance. Nós trouxemos aquela série dos romances históricos de Emmanuel, que contempla o livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão e Renúncia. Eu diria que esses romances, eles contam a história do cristianismo. Então é importante, porque ele dá uma visão de como foi aquele ambiente. Nos emociona. É difícil a pessoa que lê um Há 2000 anos, lê um Paulo Estevão, a conversão dele na estrada de Damasco, e não se emocione, que não tenha uma lágrima nos olhos, porque nos toca o coração. Então, mais importante do que outros livros que nós temos aí procurados, mas são passageiros. Um livro que esses livros históricos narram a história do cristianismo. Então, eu recomendo quem deseja uma boa literatura, conhecer como que foi a vivência de Jesus, as pessoas que conviveram com ele, pesquisem esses livros da série histórica. Mas nós trouxemos também os romances mais procurados, tipo Violetas na Janela. Não é lançamento, mas é um dos livros mais procurados na feira, Violetas na Janela, que conta o desencarne da jovem Patrícia. Ele trata em palavras simples, né, esse intercâmbio com a espiritualidade. Nós temos o livro Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Benedetti. Veja como é interessante, eu não sabia que havia um interesse muito grande das pessoas sobre os animais. E eu me surpreendi na primeira feira como
os livros que falam dos animais, como é que funciona, os animais têm espírito, eu vou encontrar o meu cachorro depois na espiritualidade, enfim. Mas existe uma procura muito grande. Então nós trouxemos vários títulos que trabalham com relação aos nossos irmãos também em evolução, que são os animais. Temos o lançamento do Raul, Todos Precisam de Paz na Alma. E eu gostaria também de refletir com vocês sobre um livro que está inclusive no nosso folder, chama Deixe-me Partir. Esse livro, Deixe-me Partir, trata das dores do momento em que nós perdemos uma pessoa amada. Aliás, eu até corrijo que tu não fala, perda de entes queridos. Ninguém perde ninguém. Você perde alguma coisa, você perdeu um anel que nunca mais você irá encontrá-lo. Mas o nosso ente amado, daqui a pouco nós também estamos partindo e iremos reencontrá-lo. Então, eu diria separação de entes queridos. E esse livro aqui narra essa situação da partida de um ente querido. As dificuldades que passa quem fica e as dificuldades que passam quem vai. Porque a gente acha que só sente saudade, somos nós que estamos aqui. Imagine se fosse você que tivesse desencarnado, estivesse ao lado da sua família e não pudesse falar diretamente sem o intercâmbio de uma mediunidade. Você não estaria saudoso? Não estaria preocupado com seu filho, com seu pai? Então, essa dor da separação, essa angústia ocorre com quem parte e com quem fica. Mas também temos o livro lá em destaque, em promoção, 25% de desconto, o livro Um Anjo em Nossa Vida, que trata justamente do contrário, a volta de um espírito à vida material, ou seja, a reencarnação, mostrando que a nossa vida é um constante ir e vir, ir e vir. Isso é vida. Nós só temos uma vida, que é vivida em várias encarnações. Nós estamos nessa. Já já nós voltamos, é o mesmo espírito, a mesma personalidade. Então, está presente lá na nossa feira este livro na área de romance, que eu também indico a todos. César, o último censo do IBGE mostrou, dentre os grupos religiosos ou de caráter religioso, o maior crescimento foi no espiritismo aqui no Brasil. A que se deve esse crescimento? O aumento do interesse das pessoas ou da busca das pessoas pelo espiritismo, na sua opinião? Olha, o interesse pela doutrina espírita, ela vem brotando das necessidades, das dificuldades por que passa a nossa sociedade. Justamente numa fase, numa época em que se aumentam os livros espíritas, as edições de livros espíritas. Só o livro Nosso Lar já teve mais de 2 milhões de exemplares. Só o primeiro livro da série A Vida na Espiritualidade, nós já tivemos mais de 2 milhões de exemplares. As obras do Chico, os livros do Chico ultrapassam a 20 milhões de exemplares. Então essa divulgação, aliado a temas nos veículos de comunicação, na televisão, novelas, reportagens, tratando da questão da espiritualidade. Filmes, o filme Nosso Lar, né? E A Vida Continua. Não só produções espíritas, mas produções que tratam da imortalidade da alma, que tratam da questão que a vida continua. E isto começa a despertar nas pessoas o interesse de saber o que tem do lado de lá. Como é que essa tal imortalidade da alma? Porque a grande parte das religiões pregam que algo em nós sobrevive à matéria. Porque os materialistas acreditam que morreu, acabou com a matéria. Mas nós, espiritualistas, acreditamos que alguma coisa sobrevive à matéria. Então tem os católicos, os espíritos, os protestantes. Agora, a questão é, como é que sobrevive, o que faz essa individualidade
quando está na espiritualidade, o que faz depois da morte. Então, o crescimento do interesse pelo Espiritismo é que o Espiritismo tem uma visão aberta, tem um senso racional nas explicações, demonstrando a bondade de Deus, demonstrando a justiça de Deus na nossa vida. Então, por que alguém parte aos 3 anos de idade? Porque alguém nasce na cegueira, por exemplo. E aí ele começa a mostrar as explicações. Na realidade, só fazendo parênteses, o Espiritismo não foi criação de nenhum ser humano, homem, não foi Kardec que criou o Espiritismo. Kardec, ele fez as perguntas para os espíritos, são 1018 perguntas. E os espíritos, que nada mais são do que nós, sem esse corpo físico, foram espíritos de sabedoria, de conhecimento, foram respondendo. Olha, o que acontece? Como é a comunicação? O que é a imortalidade da alma? Então, os próprios seres, espíritos criados por Deus, é que demonstraram essa realidade, o que acontece no nosso dia a dia, o que aconteceram com eles e o que vai acontecer com todos nós no futuro. Então, o Espiritismo também não prega que no futuro vai ter uma única religião, vai ser o Espiritismo. Não! A diversidade vai continuar. Inclusive, o Espiritismo recebe muito bem pessoas de outras religiões. Então, a gente vê pessoas que são católicas, vão à missa, mas acreditam em reencarnação e também frequentam casas espíritas, né? Isso é comum, inclusive. É muito comum. Eu sempre falo assim, não adianta você pegar uma pessoa que é católica e trazer para o Espiritismo, ele vai deixar de ser um bom católico e para passar a ser um espírita, um mau espírita. Não, se é um bom católico, continua sendo um bom católico. Se você é protestante, acredita, gosta, você vive o que você está pregando, continue na sua religião. O Espiritismo veio para aqueles que não estão contentes com as explicações das suas religiões. Acham que tem uma outra forma de enxergar a vida. Ele não é melhor por causa disso. Porque qual que é a melhor religião? A melhor religião é aquela que nos torna uma pessoa feliz. Então o Espiritismo não está preocupado em converter pessoas. Nesta feira que nós estamos tendo, a nossa preocupação não é aumentar o número de espírita. A nossa preocupação é diminuir o sofrimento nas pessoas que estão desesperados com a perda de uma pessoa querida, que querem uma comunicação de alguém que já partiu, querem uma explicação por que tem um filho deficiente, querem uma explicação porque pegaram uma doença e não sabe por que isso ocorre na sua vida e procura as religiões, as correntes filosóficas, não tem essa explicação. Então você pode ter a explicação e continuar com a sua religião, porque o importante é você estar feliz na sua vida. E só complementando, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Kardec pergunta aos espíritos: quando nós morrermos, ser espírita ajuda? Olha a pergunta dele. Eu sou espírita, morri. Ah, vai ser bom eu ser espírita? Ajuda? Aí os espíritos responderam a Kardec: olha, quando vocês morrerem, ser espírita ajuda. Mas, e sempre tem um mas na nossa vida, mas o que mais conta é a prática do bem. Quando você morrer, o que mais vai contar não é a sua religião, é o bem que você fez. Porque o bem não tem rótulo religioso. O bem é o bem. Então, acaba sendo até uma infantilidade nossa querer defender a nossa religião para conquistarmos um espaço lá em cima. E a grande procura, a grande quantidade de pessoas que se achegam ao Espiritismo são pessoas que estão ansiosas em conhecer essa forma de pensamento, essa nova forma de enxergar a vida. Isso não quer dizer que todas essas pessoas permanecerão no Espiritismo. Pode ser que nós estamos aumentando e pode ser que haja uma diminuição. Mas não existe essa preocupação no Espiritismo em segurar adeptos, em ter um número de adeptos maior que religião A ou B. O importante é nós vivermos aquilo que nós acreditamos. César, uma última pergunta para encerrar a entrevista. Eu queria que você falasse sobre a atuação da Associação Chico Xavier, que é uma associação aqui de Bauru, e falasse também sobre o movimento espírita aqui na cidade.
Bom, primeiramente, a Associação Chico Xavier é uma entidade sem fins lucrativos, voltado para a divulgação da doutrina espírita. O nosso objetivo é conseguir trazer a Bauru a televisão espírita aberta, a rádio espírita aberta, para que possamos divulgar dentro da população as ideias espíritas, as experiências espíritas. A associação também trabalha para a criação de um estúdio em que geraremos conteúdos, filmes, palestras, trabalhos infantis, programas infantis, para que a gente possa melhorar a nossa sociedade. Trabalharmos temas ligados à cidadania, porque sem educação não existe transformação. E eu até digo, sem religião existe transformação. Sem educação não existe transformação. Então, o papel da Associação Chico Xavier é trabalhar com a educação da comunidade e também divulgar as ideias espíritas, os filmes espíritas. Na cidade de Bauru, nós temos em torno de 25 casas espíritas filiadas à USE, que é a União das Sociedades Espíritas, que congrega todas essas entidades. Praticamente em todos os bairros da cidade nós temos uma casa espírita aberta ao público, com trabalhos de palestras públicas, de passe, de reuniões mediúnicas. Se você, caro telespectador, se interessa, procure se informar no seu bairro que você vai encontrar essa casa espírita. E o movimento espírita em Bauru, ele encontra muita receptividade junto à população, porque ele faz um trabalho de formiguinha, você conhece, aí você recomenda para alguém, e alguém sabe de um atendimento que é feito. Nós temos um atendimento chamado atendimento fraterno na reunião pública. Se você quer falar alguma coisa, está precisando tirar alguma dúvida, então você vai antes do início da reunião e sempre tem um dirigente na casa espírita que faz esse trabalho de conversar com as pessoas. O Movimento Espírita, então, de Bauru realiza durante o ano vários eventos, a Feira Amor, a Feira do Livro em dezembro na Praça Rui Barbosa, seminários. Então, nós estamos contentes assim, com a divulgação espírita na cidade de Bauru, mesmo porque nós temos uma paz muito grande com os demais segmentos religiosos, não temos problema nenhum e não temos dificuldade em trabalhar também com outros segmentos. Existe espaço para todos. O importante é que as ideias estejam sendo divulgadas sem nenhuma barreira. E é você que escolhe o que quer fazer da sua vida. Porque o importante, como eu já falei aqui, é sermos felizes. E se pudermos ser felizes com Jesus ao nosso lado, melhor ainda. Que entrevista bacana. Eu gostaria de agradecer a presença aqui do César Esteves Moron. Ele é presidente da Associação Chico Xavier de Bauru, que é organizadora da segunda edição da Feira do Livro Espírita, que acontece no Boulevard Shopping Nações. E fica à vontade para fazer o convite para que as pessoas compareçam, César. Você, meu amigo, que quer fazer um presente, mais um presente de ouro, um presente que faça a diferença, dê um livro espírita. E quando falo presente, não é só presente para a pessoa amada, para o seu amigo. Eu digo a você. Vá até o dia 3 de maio na feira e olhe. Aquele livro que te tocar mais ao coração, aquele que te chamar mais a atenção, faça um presente a você ou à pessoa amada. Este presente pode fazer diferença na vida da pessoa. Porque nós estamos diariamente recebendo pessoas que nos procuram para receber uma orientação, uma direção na sua vida. E o livro é o melhor presente, porque o livro fechado é uma luz apagada, mas o livro aberto é uma luz que iluminará a sua vida e o seu caminho. Presenteie então a você mesmo, dê essa oportunidade ao seu coração.
Muito obrigado a todos. César, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. A TV Câmara está sempre de portas abertas aqui para vocês. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Tá, muito obrigado. E obrigada também pela sua sintonia aqui conosco. Esse programa será exibido durante todo o mês pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Até a próxima.